Um grande abismo que nos separa, alta montanha pra escalar, em desespero olhei para o alto, seu nome ecoou em mim. Na noite escura, sua bondade rompeu as trevas dentro de mim. Preço foi pago, está consumado. Viva a esperança, é meu Jesus. Calvi um amor tão grande, uma graça que nunca tem fim. O Deus eterno deixou sua glória e por me amar se entregou. Na rude cruz fui perdoado, o Rei dos Reis filho me fez meu Salvador. Sou seu pra sempre, viva a esperança, é meu Jesus. Aleluia, louvo aquele que me libertou. Aleluia, morte em vida transformou. Não há mais condenação, em seu nome a salvação. Viva a esperança, é meu Jesus. Aleluia, louvo aquele que me libertou. Aleluia, morte em vida transformou. Não há mais condenação, em seu nome a salvação. Viva a esperança, é meu Jesus. Suas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Glorioso dia, és soberano, a morte eu não temo mais. Suas promessas
gostoso cantar. Podemos encher a nossa mente, o nosso coração, e de alguma forma a música ela tem um poder de nos envolver emocionalmente, mas não só emocionalmente, mas de modo afetivo, né? Nossas afeições mais profundas podem ser dirigidas por meio da verdade de Deus cantada. E nossa palavra é que, de alguma forma, estas verdades possam encontrar em seu coração o abrigo para que você, nesses dias de assombro, nesses dias de ansiedade, de luta, você possa encontrar, não na palavra de um homem, não na segurança do governo do nosso país, não na segurança daquilo que os cientistas ou médicos podem produzir, mas na verdade a única esperança real que temos é o Senhor Jesus. Paulo já dizia que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós temos uma esperança viva, que é Jesus. Essa esperança, ela nos traz uma perspectiva para agora, mas muito mais para a eternidade. O Evangelho nos convida para uma dimensão mais eternal, uma dimensão mais especial. Próxima canção, nós vamos levantar esse clamor, né, de que nós precisamos dele. Enquanto passamos aqui por lutas, nós podemos dizer para o Senhor que nós precisamos. Senhor, de ti preciso. Então nós vamos cantar essa canção. Venho a ti me confessar, caminhar a descansar, sem tuas mãos perdido estou, e a mim por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir e minha vida cante a ti, se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guarda.
possamos sempre ter um coração inclinado a afirmar esta verdade. Momentos de quebrantamento, de dor, nós somos mais levados à humildade e podemos levantar uma voz e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Talvez seja a afirmação mais difícil do ser humano, gritar para Deus e dizer que precisa dEle. De fato, precisamos do Senhor. Quantas coisas não acontecem do jeito que eu quero. Em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. Então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Deus pode suprir qualquer necessidade. Um dos resultados do Evangelho na vida da igreja é que, uma vez que esta está consciente de quem é Jesus, da sua glória, essa mesma glória, essa mesma beleza de Cristo, ela é contagiante e ela conduz a igreja a compartilhar essa beleza, esta glória com outros. O Ministério de Missões da Igreja Batista Esperança, recentemente, apoiando a Escola de Missões, tem como propósito despertar, conscientizar e habilitar líderes da igreja e membros em geral da igreja local para o campo sertanejo. Vivemos no nosso contexto de sertão e precisamos também olhar para esse grande grupo que mora no interior e é alvo, sim, também do Evangelho, é alvo também da salvação. Então queremos compartilhar a alegria nesses dias de
realizarmos a Escola de Missões com a parceria com o Ministério Alcançando o Sertão. Foi um tempo muito gostoso, um tempo de comunhão, apresentações de igrejas aqui do Vale, momento de crescimento, momento de instrução, momento de prática evangelística, de casa em casa, de culto campal, ao ar livre. E nós temos então esses momentos para nos alegrar e também para impulsionar a outras ações da mesma forma. Nosso pedido a Deus é que Ele continue nos dando graça, nos dando uma visão da sua glória, nos ajudando a abrir mão de nós mesmos para que possamos estar desfrutando da sua missão em alcance ao povo sertanejo. Deus continue abençoando a missão Alcançando o Sertão, na pessoa do pastor Silvani e também toda a sua equipe. Deus abençoe a sua igreja. Continuemos com o nosso desejo de fazer da nossa casa uma base para lançamento do Evangelho, através de homens e mulheres aos perdidos. Que Deus nos ajude. Essa é a nossa oração, para a glória dele. Amém. Graça e paz, irmãos, em Cristo e amigos que estão conosco nesta noite, neste culto que está sendo, na verdade, transmitido, né? Nós não estamos congregados aqui neste ambiente, como de costume, mas estamos aqui para direcionar o seu coração, junto com outros em suas casas, para apreciar a palavra de Deus, apreciar o nosso Deus e ter nele nossas forças renovadas, nossa esperança, nosso bom encaminhamento para os desafios que estão diante de nós. Então, hoje, 28 de fevereiro de 2021, estamos aí atravessando mais uma fase que exige de nós sabedoria, discernimento para esses tempos difíceis. Então, eu agradeço muito a sua companhia e, por favor, convida os seus familiares e também compartilha desta transmissão com amigos. Nós estamos numa série chamada Em Missão de Amor, baseada em Lucas capítulo 15, e estamos concentrados a partir do verso 11, de modo bem especial, na terceira história ou parábola que Jesus conta para responder exatamente a acusação de que ele está envolvido em seu trabalho, envolvido, gastando tempo com um tipo de pessoas que os religiosos daqueles dias, os fariseus, não tinham apreço. Então, a crítica era constante, tá? Então, Jesus está quebrando o sábado, Jesus ele está aí se autoafirmando ser Deus, ser alguém especial, e também ele está aí sempre andando com essas gentalhas, ele está andando aí com esse povo. Então, a murmuração do capítulo 15, verso 1, faz com que Jesus, então, ele apresente essas parábolas para mostrar uma alegria que os céus goza, exatamente por ver pecadores arrependidos, como também um outro tema que predomina nessa passagem é a busca de Deus, é a sua alegria, esta busca de Deus favorecendo por misericórdia o pecador. E nós então temos falado sobre essa realidade, olhando então a primeira cena do filho mais novo, que decide exatamente dar o grito de autonomia. Nós falamos lá nas semanas anteriores sobre exatamente esse grito de autonomia. Todos nós, de alguma forma que nascemos, estamos separados de Deus, queremos andar por conta própria. E falamos exatamente da graça de Deus que atua no pecador,
permitindo que ele ande pelos seus próprios caminhos. Deus, então, permite o confronto, né, do seu autoconhecimento. Ele, então, junta todos os seus bens, vende esses bens e sai para a terra mais distante. Lá ele consome, ele, então, dissipa tudo que tem. Ele vive um momento de desespero. Ele não considera voltar para a casa do pai em arrependimento. Ele se apega a alguém daquela terra. Ele vai trabalhar como alguém está ali cuidando de um tipo de animal que não era concebível para a mentalidade judaica. Então Jesus, ao contar aquela história, os ouvintes, dentre eles os fariseus, entende que aquele jovem está muito encrencado. Nas palavras do próprio pai, ele estava morto. Hoje eu quero considerar com vocês o capítulo 15, o verso 7 até o verso 20. O verso 17 ao verso 20. 15, 17 a 20. E nessa noite eu gostaria de falar sobre a esperança no Pai amoroso. A esperança no Pai amoroso. E nós vamos continuar acompanhando esse retorno em arrependimento desse jovem. E vamos seguir aqui a narrativa e aprendemos hoje exatamente sobre a necessidade de nos conectar à esperança que temos em um Pai de amor. Tá certo? Então, Lucas 15, verso 17, diz assim: Então caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E vinha ele longe, ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, o abraçou, correndo, o abraçou e beijou. Então vamos parar aqui e vamos mais uma vez orar, pedindo nosso Deus que nos ajude a compreender a sua palavra. Ora comigo, por favor. Senhor, obrigado pela porção lida. Ela agora é objeto da nossa apreciação. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, teu Espírito nos ajude a entender, crer e obedecer. Obrigado pelos irmãos que estão nos acompanhando. Tua palavra lançada nas mídias encontre casas e corações abertos para crer que o Senhor é amoroso, sempre de braços abertos. É a nossa esperança. Nos ajude a crer nisso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a palavra talvez mais usada nesses dias é o novo normal. O novo normal é o termo hoje aplicado de modo recente ao comportamento social, de maneira que eu estou expressando aqui, esse comportamento social, essa maneira de procedermos nesse novo contexto pós o advento do coronavírus. Como falamos hoje de manhã, esse ambiente novamente nos visita, um ambiente continuado aí de mortes, em que faz com que famílias estejam chorando. Então, esse contexto de lágrimas, esse contexto de portas fechadas, de ambiente mais restrito, esse ambiente de medo, novamente estão marcando o Brasil nesta nova onda de contaminação. Quando a gente pensa nessa expressão, o novo normal, me faz lembrar das Escrituras. Em Gênesis capítulo 3,
em que a Escritura vai nos apresentar, capítulo 1 e 2, o homem e a sua gestão nesse mundo perfeito, harmônico, o normal do homem na sua relação com Deus, o normal do homem na sua boa relação com o seu semelhante, com a criação. Mas a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós percebemos algo anormal. E esse anormal, ele exatamente segue o comportamento que a gente percebe aí do homem, da humanidade, até Apocalipse capítulo 19, onde nós vemos essa história de queda, essa história de condição pós o pecado ter entrado em nós, ter então contaminado a humanidade. A Escritura diz que com a entrada do pecado, a humanidade passou a ser e agir de modo anormal. O Evangelho certamente vem para nos ajudar a viver nesse novo contexto. Há uma promessa de restauração, há uma promessa de Deus em Cristo trazer todas as coisas ao seu controle, restauração em todos os âmbitos, mas por enquanto ainda vivemos os efeitos desta queda. Dentre eles, a nossa condição física frágil e, portanto, aí essa grande preocupação nos dias recentes com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Queridos irmãos, não precisa ir muito longe para afirmar que desesperadamente nós precisamos de restauração. Precisamos voltar ao normal de Deus. Precisamos voltar à experiência plena de comunhão com Deus e, por conseguinte, comunhão conosco mesmo, com os nossos irmãos, com a nossa comunidade, com a nossa condição de mundo, a criação de modo geral. Precisamos de restauração. Nós precisamos de alguém que faça isso. E esse alguém é Jesus Cristo. É o Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos traz de volta para o Criador. Ele que nos traz de volta para o Deus, o Rei do Universo. É Ele que nos traz de volta para experimentar uma relação de amor, para conhecermos Deus como Pai amoroso, para conhecermos Deus como Pai cheio de graça, de bondade. Queridos, esse é um aspecto sem a qual, ou seja, sem a entrada do pecado no mundo, nós não conheceríamos de Deus. O homem, então, deixa a casa do Pai, ele rejeita o Criador, ele decide viver de conta própria, ele desperdiça tudo, ele deseja a morte do próprio Deus. E, de repente, quando esse pecador se vê no fundo do poço, em extrema condição de morte, a graça de Deus atua de uma forma que, ao voltar, ele encontra um Deus de braços abertos, derramando amor, perdão, bondade. Queridos, é isso que nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19, verso 10, claramente, diz o texto que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E assim nós podemos nos identificarmos aqui, podemos nos identificar com esta parábola. Jesus está contando a sua história, a minha história. Nós que um dia estávamos longe, mas ao regressarmos, encontramos um Deus de braços abertos, um Deus de amor, derramando perdão e bondade. Essa é a visão honesta que o pecador, ainda não redimido, precisa ter. Você que está me ouvindo, que ainda não é crente, você precisa, da mesma forma que nós tivemos que fazer isso, fazer também. Você precisa
exatamente confessar honestamente quem você é, a sua condição de hoje, a sua dor profunda da alma que tenta consumir para tentar acalmar e talvez assim desviar a atenção de algo gritante que tem dentro de você. Você precisa voltar ao Pai. Você precisa aceitar a responsabilidade pelos seus feitos. Decididamente, todos os dias, você decide continuar vivendo longe dele. Você precisa assumir a gravidade da sua culpa. Você precisa admitir a sua falta de esperança. Como aquele jovem que se agarra àquele homem que cria porcos. Eu tô com fome, a crise é grande, a fome é grande no mundo, e ele se agarra àquele homem como meio de salvação. Mas logo em seguida ele se encontra numa condição muito pior. O pecador que resiste, persiste no seu afastamento de Deus. Você precisa admitir a sua falta de esperança. Você precisa admitir, eu morro aqui nessa condição. Se eu não voltar ao meu Deus, eu morro. E você precisa, voltando para exatamente alguém que pode te ajudar. Você precisa voltar para alguém, não somente alguém que pode te ajudar. E você precisa trabalhar uma questão muito importante para que haja de fato esse retorno. E esse é o foco da minha fala hoje. Eu peço a sua atenção. Eu preciso mudar. Para que eu mude, eu preciso acessar um poder. Eu preciso ter acesso a um poder. Eu, por mim mesmo, não consigo mudar. Na verdade, eu não quero mudar. Eu quero continuar onde eu estou. Não é assim, pecador? Era assim conosco. Então nós precisamos exatamente trabalhar uma reação ao nosso sofrimento. Nós precisamos planejar uma maneira de resolver essa condição de morte, essa condição de afastamento de Deus. Precisamos planejar uma confissão, um arrependimento. E nessa noite, a minha proposição, junto com o entendimento que Lucas nos apresenta aqui da boca de Jesus, é que Ele é a nossa esperança. Você precisa colocar a sua esperança no Deus amoroso e generoso. Você precisa colocar a sua esperança no Deus amoroso e cheio de generosidade. Você precisa acessá-lo. Você precisa, então, ter acesso e conexão a esta esperança. Então, essas duas palavras, elas são importantes hoje à noite. Conectar e esperança. Conexão com a esperança, que faz com que a gente experimente do amor do Pai, da sua generosidade. Eu quero mostrar isso de duas maneiras, olhando o nosso texto. Como é que essa conexão à esperança, como é que essa volta, como é que essa confissão, como é que esse processo de retorno ele se dá? Em primeiro lugar, eu preciso afirmar, com base nesse texto, que o pecador precisa do poder supremo para verdadeiro arrependimento, tá? A esperança no Deus amoroso, da qual você precisa acessar e conectar, passa pelo entendimento de que você precisa experimentar arrependimento genuíno, verdadeiro arrependimento. E eu queria que você olhasse para aquilo que Jesus diz aqui no verso 17. Verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja a condição que ele está, de morte. Então, diante desse quadro de dor, de sofrimento, de afastamento do Pai, da casa do Pai, é que nós temos então uma afirmação no verso 17,
Então, caindo em si. Então, caindo em si. Aqui a ideia de mudança de opinião. Aqui a ideia de voltou a si, ou seja, é alguém que estava entregue aos seus desejos. Então, que você morra, meu pai, me dê o que é meu, porque eu quero viver a minha vida. E o pecado faz com que o homem ele perca a noção, o bom senso, ele perde exatamente, ele age como um louco. As suas ações são desgovernadas, porque os seus desejos estão ali imperando. E agora o texto está dizendo que ele cai em si, ele muda de opinião, ele volta a considerar a sua trajetória. De alguma forma, nós podemos entender essa afirmação aqui do verso 17, então caindo em si, e exatamente o que ele descreve: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse trabalho dele mentalmente, aqui é a primeira fase, mentalmente produzir uma resolução para o seu problema. Ele está encrencado. E a primeira coisa que ele faz aqui é trabalhar mentalmente a resolução. E a gente pode entender esse primeiro movimento significando aí uma volta, um arrependimento, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança que inclui aí o arrependimento, a confissão de pecado. E a gente pode perceber, num país distante, ele está ali trabalhando, fabricando essas palavras. A gente vai perceber na narrativa que algo diferente ocorre. É esse comportamento dele trabalhar essa confissão na terra distante. E outra coisa é quando ele chega diante do Pai. Eu quero que você preste muita atenção nisso. O pecador entrega os seus pecados, imediatamente ele quer resolver o seu problema. E muitas vezes nós somos forçados de fora, pressão de fora, para resolver o nosso problema, que é a partir de um arrependimento fabricado, tá? Um arrependimento fabricado, forçado. Então perceba aí algo muito interessante. É o planejamento de uma confissão em terra distante. Outra é a cena que envolve o arrependimento confessado diante do Pai. Presta atenção nisso. Então a gente percebe exatamente essa diferença quando nós notamos o centro aqui do que move a confissão. O pecado que motivou a confissão é porque ele perdeu todo o seu dinheiro, é porque ele está numa condição moral deplorável, é porque ele está agora com fome, ele vai morrer. Então, me parece que essa é a condição que faz com que ele é motivado a confessar que errou. Então nos faz aqui levantar perguntas. E se ele não tivesse nesse estado de perdido? Se ele não tivesse passando fome? Ele estaria planejando uma confissão diante do Pai? Será que ele pensa que se não tivesse perdido, talvez ele não teria aí a sua culpabilidade, não teria pecado? É muito interessante a gente perceber exatamente essa dinâmica. Será que ele é sincero? Será que ele está se arrependendo de fato? A constatação de que ele chegou ao fim dos seus recursos e faz com que isso a motive a voltar. Eu queria acrescentar um outro detalhe aqui. Nesse entendimento da necessidade do poder supremo para um verdadeiro arrependimento, a gente está avaliando aqui o retorno desse filho mais jovem. E a gente percebe, quando ele diz, no verso 18,
Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E aí então ele acrescenta, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele está fazendo um pedido, fazendo uma colocação, me trata como um dos teus trabalhadores. Essa expressão pode significar que ele não está muito aí ainda conectado à importância dos relacionamentos. Servo assalariado. E é interessante perceber que naquele contexto, um escravo, por exemplo, ele era como parte da propriedade. Então, se ele dissesse, faz de mim um escravo teu, eu não sou digno de ser filho, mas deixa eu ser um escravo. O escravo, ele tinha acesso, inclusive, também à casa, ele era contado como patrimônio da família, entende? Ele não faz referência a escravo, mesmo que seja uma classe inferior ao filho, a categoria de filho. Servo assalariado, aqui é algo estranho, porque o que ele está pedindo é exatamente algo temporário, um trabalhador ocasional. Ele está fazendo referência ainda à condição de um homem livre, Então, assim, a gente começa a perceber que mesmo que ele esteja ali fabricando aquela confissão em terra distante, por causa da sua situação de aflição, ele ainda tem aí já uma demonstração de um arrependimento que não é genuíno, que não é completo. Ele está apenas querendo resolver o seu problema. E aqui eu gostaria de aplicar este ponto a todos nós. Eu quero aplicar essa verdade quanto à proposta do filho pródigo. Um servo assalariado, ele está ordenando ao seu e ele quer apenas resolver o problema da sua fome. Ele não quer intimidade com o pai, ele quer ter a sua independência ainda, ele quer ter a sua renda, ele quer viver independente, capaz de pagar a sua dívida, talvez tentar restituir, quem sabe, o que perdera. Ele também não está querendo comer do pão do seu irmão. O seu irmão tem bênção dobrada, né? Ele levou um terço, o seu irmão fica com os 2 terços dos bens que o seu pai. Então, voltar para a casa do pai significa que ele agora vai ter que, com humildade, usufruir aí do pão do seu irmão. Isso pode indicar que ele não está muito interessado a uma reconciliação. Ele não quer reconciliação nem com o pai, ele não quer também uma reconciliação com seu irmão. E aí a gente tem o outro problema, que é tentar resolver o problema com a aldeia, uma vez que ele ofendeu toda a comunidade. Então ele tenta fabricar exatamente aí esse arrependimento e resolver o seu problema. Queridos, a aplicação aqui para nós é o seguinte: Jeremias 17 e tantos outros textos que falam a respeito do nosso coração, como também Provérbios, né? O coração como fontes da vida, nosso coração como sendo enganoso. Cuidado com o nosso coração. Nós precisamos, então, cuidar para não usarmos tudo para cobrir a nossa dor. Cuidado com o arrependimento, se de fato ele é sincero, se ele é motivado por questões externas. Eu tenho visto muitas vezes no ambiente eclesiástico, de disciplina eclesiástica, quando a gente tem que abordar alguém que cometeu pecado, que fracassou, a gente percebe a nossa tendência de pressionar e quase que conduzir aquela pessoa a confessar que pecou. Queridos, o arrependimento, ele não é instantâneo. O arrependimento, ele é um processo.
E precisa ser um processo interno de Deus, pelo seu Espírito, convencer o pecador de que ele pecou. É claro que a gente pode usar a palavra, que a gente pode conversar, que a gente pode orar por ele, que a gente pode até recomendar, olha, se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. A palavra de Deus espera que você faça isso. Mas mesmo que ele compreenda tudo, nem sempre o pecador, a depender do seu envolvimento com o pecado, ele não terá disposição para confessar o verdadeiro arrependimento. Eu já vi isso em igrejas, né? Tem que pressionar alguém para vir a público, para confessar aquele pecado que cometeu, sendo que ele não está arrependido. Ele está mencionando pelo efeito produzido nas pessoas. Mas, de fato, ele não está arrependido, porque o verdadeiro arrependimento, ele está focado no ato que ofende a Deus. No ato que ofende a Deus. No ato que faz com que Deus se afaste de nós, ou que esse ato faz com que eu me afaste dele. E a grande necessidade do arrependimento é restaurar, com base na confissão, o pecador a comunhão plena com Deus. O verdadeiro arrependimento é relacional, é restaurar uma relação de amor com Deus. Não é para dar satisfação aos crentes, à igreja, não é para dar satisfação ao mundo lá fora, que a gente trata pecado, que fulano foi lá e confessou, nada disso, isso é consequência. Mas a gente precisa entender como é que o pecador volta. Ele volta num processo em que o Espírito Santo está quebrando, conduzindo e levando ele a experimentar com clareza quem é Deus. O Deus amoroso que olha com compaixão, que está de braços abertos, que está dizendo, vem. Eu sei o que você fez. Eu sei do ato que você cometeu. Eu aborreço. Mas por causa do que Cristo fez, eu estou aqui, de braços abertos para recebê-lo, perdoá-lo. Confessa o seu pecado. E o Espírito Santo está trabalhando isso. Está trabalhando isso. Se você é crente, está lutando com isso, querido, creia no que a Bíblia diz. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Creia nisso. Você que não é crente, está hoje nos acompanhando aqui, confesse o seu pecado. Peça a Deus para trabalhar em seu coração. Você pode dizer, pastor, mas eu não estou arrependido. Peça a Deus que mude o seu coração. É preciso consciência do erro, da ofensa feita. É preciso confissão genuína. É preciso experimentar o perdão. Esse é o trabalho que o amor de Deus, o supremo poder em Cristo, realiza na vida de um pecador. Portanto, a nossa esperança no Deus amoroso, no Deus todo generoso, está à disposição. Você precisa acessar, você precisa se conectar a ela. Essa conexão se dá por meio do próprio Deus, que é o único capaz de produzir verdadeiro arrependimento. Você precisa do supremo poder para experimentar verdadeiro arrependimento. Em segundo lugar, caminhando para o final, eu gostaria de acrescentar outro aspecto. E eu quero que você olhe agora para a postura, não do filho, mas rapidinho, vamos olhar aqui a postura do pai, esse pai de amor que é apresentado aqui. Verso 20, levantando-se foi para o seu pai. Então ele trabalhou o processo de volta. Beleza. Aí o verso 20 continua. Vinha ele ainda longe.
Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Vamos parar um pouquinho para a gente considerar aqui o que está envolvido aqui nessa segunda afirmação do homem que precisa, para experimentar o verdadeiro arrependimento, ele precisa abrir mão do orgulho. Ele precisa abrir mão do orgulho e receber a graça. Então vamos perceber aqui essa cena, agora a demonstração de amor em humilhação do pai, que quebra esse pecador, né? Esse pecador que fabricou um arrependimento que não foi muito genuíno. Vamos perceber como é que Deus, se apresentando aqui com graça, com amor, ele quebra o orgulho. E ele faz esse pecador, em humilhação, receber a graça que lhe é ofertada. A espera do pai aí está evidente no texto. O pai o considera morto. Se ele voltar, ele volta como um mendigo, ele não tem nada, ele está arrebentado. Essa é a condição do homem pecador. Leia as Escrituras e perceba como é que a Bíblia diz quem é o homem pecador. Ele é inimigo, ele é iníquo, ele é infiel, ele é inimigo, ele é pobre em espírito. Bem-aventurados os pobres, os falidos, que choram diante de Deus, que choram pedindo justiça. Eu não tenho justiça em mim mesmo. Eu não tenho justiça em mim mesmo. Eu preciso de misericórdia. Eu preciso da tua justiça. Lembra do Sermão do Monte, capítulo 5? Pois é. O pai está aqui à espera. A parábola vai apresentar, diferente das primeiras duas, do pastor que vai atrás, da mulher que procura a dracma perdida, nós temos a figura da busca aqui do pai na sua condição de aguardar, ele está esperando. A aldeia, certamente, ao perceber a volta deste filho, com base em tudo o que ele fez, a aldeia vai escarnecê-lo, a aldeia vai apedrejá-lo. Há um ódio ainda estampado na condição daquela aldeia. Ao ser identificado, a aldeia vai se levantar. Então a posição do pai ali sempre olhando. Quando ele voltar, eu preciso me antecipar. E eu preciso então me antecipar para protegê-lo, porque a aldeia vai se manifestar contra ele. O pai sabe como o seu filho será tratado, em humilhação, em acusação, em acusação, em acusação. É isso que está acontecendo no cenário. Os pecadores, os publicanos estão querendo ouvir Jesus, estão interessados pela salvação, mas quando eles se aproximam, o que os religiosos fazem? Acusam, criticam, murmuram, o afastam. Não é? É isso. E o pai, então, ele está ali, pronto. E quando o filho aparece, lá ao longe ele percebe aquela figura, e aquela figura que vai se aproximando, ele começa a identificar que é o seu filho, e a gente percebe uma série de atos dramáticos, calculados para proteger o rapaz da hostilidade da aldeia e para restaurá-lo à comunhão. Queridos irmãos, isso é fantástico nesse texto. Ele corre em público. Um nobre nunca faria isso. Um nobre nunca corre com as suas roupas esvoaçantes. Os grandes homens nunca correm em público. Este homem, ele então se aventura nesta atitude de humilhação. Ele esboça compaixão. A punição que o filho teria que enfrentar, o pai sofre. O pai sofre. E ele então começa um procedimento
de reconciliação, que se torna público. Toda aldeia passa a saber que esse jovem, apesar de tudo o que ele fez, vocês vão ficar cientes exatamente da posição que ele volta a ocupar. Queridos, os atos do Pai dispensam palavras. Ele então corre, abraça e beija. Ele faz tudo isso. Ele assume o papel de humilhação para resguardar o seu filho que está voltando. A reação do filho, a gente percebe agora realmente e finalmente o arrependimento, tornando-se aqui a capacidade agora de abrir mão do seu orgulho. Ele agora está consciente de que não pode compensar, ele não pode trabalhar, ele precisa aceitar a oferta amorosa do seu pai. E a única reação apropriada que ele tem é exatamente dizer que não é digno de ser chamado filho. Verso 21, ele diz que pecou, mas ele não continua a falar o que ele fabricou, planejou dizer lá na terra distante. Ele não ousa afirmar, me trata, ou trata-me como um trabalhador assalariado. Ele não tem condição de dizer isso. Diante de tanto amor, diante dessa atitude pública de amor, eu vou pedir para o meu pai me tratar como um funcionário, um trabalhador? De jeito nenhum. Isso dá a entender àqueles que se arrependem, mas não são dignos da posição de filhos, porque seu arrependimento não é completo. Essa é a condição dos fariseus. Eles querem estar conectados a Deus apenas para servir, apenas para fazer os mandados, apenas para cumprir ordens. Eles não querem ser tratados como filhos. Eles querem ser tratados como escravos. Lembra do que o filho mais velho disse? Eu sou aqui teu empregado, eu trabalho para o senhor aqui tanto tempo, o senhor nunca matou nada para me alegrar com os meus amigos. Falsos arrependimentos produzem falsos crentes. Crentes que estão dentro da igreja, que são legalistas, que estão observando mandamentos, regras, princípios, que estão interessados no bom procedimento moralista, mas não se veem como filhos, e nem têm um olhar de filhos ao olhar para pecadores que estão aí como alvos da graça de Deus. Isso é muito importante. Muito importante. O texto diz que ele se levantou para o Pai. Significa que ele estava inclinado para Deus, com arrependimento. Mas o texto também diz que ele correu, caiu sobre o seu peito, beijou como sinal da sua grandiosa misericórdia e compaixão, de que ele não retinha os monstruosos pecados de seu filho contra ele, mas recebe este filho com alegria. O texto diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Porque és bom e eu sou mau. Diz ele que estava decidido a encontrar-se com seu pai e pedir que ele fosse tratado como um trabalhador. Mas ele não diz isto. O texto do verso exatamente 20 termina dizendo que ele foi abraçado e beijado. Verso 21, ele apenas confessa que pecou, não sou digno. E o verso 22, nós temos a ação do Pai, que nós vamos ver semana que vem. Eu gostaria de concluir esse ponto aqui, aplicando esse conceito.
dizemos que ele não disse isto por ter visto o amor do Pai. Quem vê o amor do Pai não se vê como escravo, se vê como filho amado. Querido, nessa noite eu pergunto para você, você se vê como filho amado de Deus? Você se vê como filho adotado por Deus, querido por Deus? Você se vê nessa condição de privilégio? Deus te trata como filho. Você se vê como filho ou como escravo? Você tem relacionamento de amor com Jesus? Ou você obedece por medo? Medo de ser punido, castigado? Ou você obedece porque quer ser abençoado? Qual é a sua relação com Deus? Será que não é essa relação de alguém que quer ter apenas as benesses, quer ter ainda vida independente, pelo seu próprio esforço, manter seu comportamento de obediência, de regra, de mandamentos, está sempre o tempo todo percebendo se está obedecendo ou não, vai orar, Deus, graças te dou, eu não sou como esses aí, eu obedeço, eu dou o dízimo, eu faço tudo direitinho, eu sou bom. Cuidado. Tem muito crente vivendo religião. Religião é condição de morte. É condição de morte. Porque é possível de vários que estão no contexto da igreja, da fé cristã, não ter entendido o evangelho, não ter experimentado do poder supremo para o verdadeiro arrependimento, estão ainda se esforçando, estão ainda confiando na sua justiça própria, não têm ainda a experiência do deleite do amor de Deus. Queridos, há esperança. Há esperança. Você que é pecador, confesso, você que sabe para onde vai, existem amigos e pessoas que a gente conversa, e eles dizem, pastor, eu sei que no caminho que eu estou perdido. Eu sei. Então, você que sabe, eu quero dizer que há esperança para você. Há esperança para você também estar entre nós, e porventura ainda não entendeu plenamente o evangelho, está vivendo pelos esforços próprios, não tem comunhão, amor pleno com Deus, há esperança para você. Existe um Deus amoroso, generoso, de braços abertos. Este é o ano da salvação. Deus está procurando pecadores. Arrependa-se. Ah, mas eu não estou arrependido, eu ainda gosto de pecar. Clame misericórdia. Peça que Deus revele o seu amor. Peça que Deus revele quem Ele é, para que Ele tenha misericórdia de você. O caminho do arrependimento, o caminho para a graça, que exclui o nosso orgulho, encontra-se no poder supremo do amor de Deus. Você precisa ter um conceito mais próximo, mais detalhado do amor de Deus. Do que o amor de Deus pode fazer. É uma missão de amor. Um amor que passa por cima de pecados. Um amor que pagou o preço do pecado e por isso perdoa você. Reconheça que existe esse amor. Eu quero terminar essa fala dizendo isso. Para você que está perguntando, mas como é que eu posso experimentar esse arrependimento genuíno? Como é que eu posso experimentar essa conexão com Deus? Reconheça que existe um Deus amoroso. Trabalhe o seu conceito sobre Deus a partir das Escrituras. Conheça as Escrituras, o Deus das Escrituras. Compreenda o seu caráter. Compreenda o que Ele fez. E busque em humilhação a fé para que você possa crer nele, confiar a sua vida a Ele, sua eternidade, não importa os seus medos, tudo sendo apresentado a Ele. Portanto, trabalhe isso, desenvolva isso.
Reconheça que existe um Deus amoroso. Compreenda o caráter de Deus. Deus sabe tudo sobre a sua situação. Ele se preocupa com você. Ele te compreende. Ele pode te ajudar. A oferta de salvação, de perdão, de amor está aí o tempo todo. Você pode experimentá-lo. Você pode experimentar a partir da palavra e do Espírito que é derramado sobre todos aqueles que procuram exatamente em arrependimento Deus. Ele está perto daqueles que têm coração contrito. Você pode se conectar a Deus pela fé. Você precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11. Você pode recebê-lo pedindo socorro, ajuda, sendo honesto e confessando que você precisa voltar. Deus está aqui nessa noite, o grande poder supremo, mediante a sua palavra, ofertando amor e bondade, generosidade a você. Assim como esse jovem que depois de ter consumido e desperdiçado tudo, e quando ele pensa em voltar por conta da sua condição de morte, Deus, por sua graça, está de braços abertos. Ele está convidando você, pecador, a vir. Nessa noite, a minha oração é que você possa experimentá-lo. Minha oração é que você experimente do amor de Deus. Queridos, há um poder supremo no qual você pode contar. O amor transformador de Deus ainda funciona hoje. Meu desejo é que você, nesta noite, ao terminar esse tempo, converse com este Deus e experimente pela semana, por toda a sua vida, deste amor abundante que nunca tem fim. Está aqui, está hoje à disposição. Creia, busque, se humilhe, faz isso. Há um poder supremo à sua disposição. Há um amor transformador. E este amor acompanhe você durante mais essa semana. Nos veremos, se Deus permitir, no nosso próximo encontro. E aí nós agradecemos a sua paciência. Que Deus te abençoe. Amém? O mundo me deu flores quando lá cheguei. Todos os prazeres lá eu encontrei. Pude ver os laços, os embaraços que esperava. Essa música é especial. Deixa ela falar o seu coração. No final dela nós vamos orar, nosso Deus está encerrando. E quantos embaraços me esperam.
convidar você a orar.